Olá, eu sou o João Paulo Brauni Guerra, advogado associado do PGLO, e hoje mergulharemos um pouco a fundo do Data Act, a Lei de Dados da União Europeia. Para entender melhor o Data Act e as suas implicações na União Europeia, temos aqui hoje Carlos Portugal Gouveia, sócio fundador do escritório PGLO, e Michele Barum, advogada do escritório PGLO. Carlos, Michele, muito obrigado por terem vindo. Acho que vai ser muito interessante a gente conversar porque esse é um assunto que está sempre em pauta, né? Dados. A gente teve a GDPR, a primeira iniciativa de dados pessoais na União Europeia, e agora a gente tem o Data Act. E o que muda de um para o outro? Qual que é a diferença do Data Act para o Data Governance Regulation? Como que é a sua abordagem? Qual a diferença entre as suas abordagens e como se diferenciam eles? João, obrigado por nos ter aqui e obrigado pela pergunta também, que acho que dá oportunidade, né, para a gente conseguir colocar um pouco essa legislação em contexto, para as pessoas entenderem a importância dela. Acho que o contexto é que o que a gente percebe na União Europeia é que eles não têm uma lei sobre dados, né? Eles têm uma estratégia de longo prazo que vem sendo implementada em partes. Aqui no Brasil, você mencionou o GDPR, né? A gente acabou sendo muito influenciado por isso. E a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela as pessoas não gostam que seja descrita assim, mas ela é praticamente uma cópia do GDPR. Mas a questão é que a gente copiou uma lei, que é uma coisa fácil, só que a gente não copiou a reflexão sobre como fazer, né, a regulação dos dados de uma forma muito mais ampla. É o que a gente percebe que tem acontecido na Europa, né? Então, realmente, o GDPR era um primeiro passo, era uma coisa que a gente poderia considerar assim, até emergencial para proteger os direitos, né, de privacidade, a personalidade das pessoas cujos dados estavam sendo coletados. Mas quando a gente já olha o Data Act, ele é quase o fim de um processo, né, que também envolveu a interlocução entre a regulação de dados propriamente dita e a própria regulação da internet e das plataformas digitais, né, que a gente viu no Digital Services Act, no Digital Markets Act. Então, hoje em dia, você tem um conjunto de legislações que tratam dessas questões e um subconjunto que trata exclusivamente dos dados, né? Então, a gente teve realmente em 2020 o Data Regulation, o Data Governance Regulation, que era uma legislação que tratava de como que os governos poderiam ter acesso aos dados, né? Os Estados-membros da União Europeia, como é que eles poderiam compartilhar dados entre si, também ter acesso a dados estratégicos que eram congregados por partes privadas. Então, isso já buscava, em alguma medida, resolver alguns dos problemas que a gente viu na internet ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente viu, por exemplo, que muitas plataformas da internet acabavam compartilhando seus dados com governos, o que era feito de uma forma não mediada, né? Então, a partir do Data Governance Regulation, você começa a ter uma série de processos para que eventualmente isso possa acontecer. Mas quando a gente chega no Data Act, a meu ver, um passo muito importante, porque ele segue na direção de reconhecer, né, que os dados eles têm um valor social. Eles não têm um valor somente para a empresa que está capturando aqueles dados ou até mesmo para a pessoa, né, que é a lógica do GDPR, que é eu quero proteger os meus dados. Dentro da lógica do Data Act, você começa a entender que os dados eles têm um valor para a sociedade como um todo, pode gerar benefícios para a sociedade como um todo, e em razão disso, em algumas situações, eventualmente é interessante para a sociedade como um todo que eles sejam, em alguma medida, compartilhados, né? Então ainda não é a ideia de uma infraestrutura pública de dados, ou seja, uma grande plataforma de dados que eventualmente qualquer pessoa que queira desenvolver, por exemplo, um novo aplicativo de internet pode eventualmente ter acesso, mas ela é uma forma de fazer com que você quebre um certo monopólio de dados detidos por algumas companhias, né? Então a gente também precisa reconhecer que a internet ela se expandiu ao redor do mundo, né, de forma muito rápida, sem que a maior parte dos governos sequer entendesse o que era a internet, o que era a aplicação da inteligência artificial por plataformas que utilizavam a internet. E aí você teve uma captura de uma quantidade de dados muito grande, né? Também, obviamente, como os Estados Unidos é o país que iniciou a expansão da internet, eles tinham uma vantagem competitiva inicial,
que faz com que até hoje eles tenham uma parcela muito grande, né, de todo o armazenamento, o mercado, né, de armazenamento de dados, o mercado de nuvem, né, de cloud no mundo. Então, hoje em dia, estima-se que empresas americanas tenham cerca de 70% de todo o mercado do mundo. Então, percebendo isso, né, o que a União Europeia faz com o Data Act é dar mais um passo, né, nessa perspectiva que eu considero bastante diferente, né, que a União Europeia tem em relação a outros países, por entender, né, que toda essa questão de regulação da internet, da inteligência artificial e da própria regulação de dados, ela tem como base a proteção dos direitos fundamentais, né, dos cidadãos europeus. Então, a primeira perspectiva é como é que eu vou proteger o direito dos cidadãos. E aqui se percebeu então que era muito importante que esses dados pudessem ser compartilhados, né, para que você eventualmente não tivesse uma parcela da população que, por um lado, ficasse refém, né, de um ou outro provedor, né, desses serviços de nuvem, ou, por outro lado, que você também não tivesse o risco de que você não tivesse mais qualquer tipo de inovação, né? Porque você vai ter algumas empresas que vão ter acesso a todos os dados e qualquer empresa que busque trazer um novo produto, ela não vai conseguir ter acesso aos mesmos dados, então ela não vai conseguir colocar esse produto no mercado, não vai conseguir nem desenhar esse produto de uma forma que atenda efetivamente a necessidade dos consumidores, né? Então, como a competição é algo que tem que ser, e a concorrência são valores que têm que ser preservados por si só, eu acho que é muito interessante porque o Data Act também incorpora aspectos do direito da concorrência. Legal. Não, a gente vê que os dados acabaram ganhando uma faceta mais econômica, né, agora, e o Data Act surge também nessa seara, como você disse, de uma iniciativa, uma estratégia, o termo que você usou, que pensa nos dados pessoais, e aí a gente tem as plataformas, e agora o Data Act. E aí é uma pergunta que eu tenho para você, Michele, que também estuda o tema. A gente teve esse histórico, né, que o Carlos descreveu muito bem, mas olhando para o Data Act especificamente, quais os objetivos dessa legislação no contexto da União Europeia? Bom, acho que até aproveitando esse seu comentário, João, e já seguindo também na esteira do Carlos, é interessante a gente pensar por que o Data Act está sendo aprovado agora, por que a gente está tendo essa grande movimentação em torno dos dados agora. Além desse valor social que o Carlos comentou que os dados têm, é interessante a gente pensar que os dados têm um valor econômico em si. Então, o que a União Europeia identificou, isso foi um estudo que eles fizeram há algum tempo atrás, é que os dados podem gerar, essa economia dos dados pode gerar um valor correspondente a 270 milhões de euros para o PIB até 2028. Então, é isso que eles estão tentando atacar, é isso que eles estão tentando regulamentar. São justamente essas economias que podem ser geradas em setores como transporte, comércio, vendas, todas essas questões que hoje estão ligadas à economia de dados e que estão relacionadas ao contexto de regulamentação do Data Act. Então, nesse sentido, é uma estratégia que emerge a partir dessa preocupação da União Europeia de que a maior parte dos provedores de dados não estão sediados na Europa. E como o Carlos comentou, a maior parte está sediada, na verdade, nos Estados Unidos. Então, a Europa, apesar de prover dados, não tem controle sobre como esses dados são providos para essas outras empresas que sequer estão sediadas em território europeu. Então, esse é o principal objetivo do Data Act, fazer com que a União Europeia volte a ter controle sobre como esses dados são capazes de gerar valor e como esses dados vão ser repassados para essas empresas que estão fora do território europeu. Esse é o principal objetivo. Legal, não, interessante. Quando a gente vê justamente todas as pessoas conectadas, né, a gente começa a se perguntar como que elas vão ser afetadas. E aí, Carlos, seria interessante você comentar pra gente como é que seria o impacto do Data Act nesses cidadãos europeus a princípio. Acho que uma das principais coisas que a gente vai sentir é justamente com o que a gente chama de internet das coisas, né, que é algo que aqui no Brasil ainda não está tão popularizado, mas nos mercados centrais isso já tem um predomínio muito grande, né? Então, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, as geladeiras já são vendidas todas com botõezinhos, né? E aí você programa para que aquele botãozinho compre todos os seus produtos semanais de um determinado provedor de entregas, de logística ou de alimentos específico. Então, o que acontece? Se você tem aquele provedor e você fez uma escolha inicial em relação àquele provedor, ele vai começar a capturar todas as suas informações daquelas compras. Ele vai ter não só aquela sua lista recorrente, mas também se você faz umas compras esporádicas de um produto ou outro, eles vão começar a conseguir aquela informação.
E aí o que acontece? Em um determinado momento, você pode falar, cara, não gosto mais desse provedor, né? Eu quero mudar de plataforma. Só que aí, imagina para um consumidor, já tem a sua geladeira lá, já tem aquele costume de comprar todos aqueles produtos, ele sabe que o provedor também tem essas informações, então ele sabe também que o provedor, né, já vai ter um sistema de logística todo adaptado para conseguir fazer aquela entrega, né, nos momentos, né, em que aquela pessoa está acostumada a fazer aquelas compras, a pedir todos aqueles produtos. Ou seja, todos esses dados que o provedor foi coletando ao longo do tempo, eles começam a ter um valor por si só e, eventualmente, eles fazem com que aquele consumidor se torne dependente daquele provedor específico, né? E a gente sabe que as relações, né, das pessoas com determinados provedores de serviço, elas têm razões que estão ligadas ao serviço em si que está sendo prestado, mas pode ter outros motivos. Por exemplo, ela pode mudar para um outro provedor que eventualmente vai ter uma pegada de carbono melhor, por exemplo, né? Então não é só a questão do preço, da agilidade, pode ter simplesmente um alinhamento de valores. Aí você quer mudar de provedor. Você fala, será que eu vou mudar de provedor para ter um outro provedor que tem uma melhor pegada de carbono, mas eu vou perder todo o meu histórico? Não. Ele pode, por exemplo, com base no Data Act, pedir para que tenha uma migração, né, de todos os seus dados para esse novo provedor. Então, não só novos desenvolvedores vão poder pedir, né, para determinados serviços de nuvem, por exemplo, que tem uma grande concentração de dados, que eles compartilhem esses dados, né, que é interessante, porque são o que a gente chama de dados proprietários, né? São dados que podem incorporar alguns elementos de propriedade intelectual também, são dados que certamente vão incorporar elementos de segredo industrial. Então, o Data Act, de fato, abre uma margem, né, em relação a essas perspectivas tradicionais que a gente tem no direito e obriga ao compartilhamento desses dados para beneficiar os concorrentes, mas para beneficiar também consumidores, né, de forma individualizada. E aí, conforme na verdade, essa internet das coisas for entrando em outros objetos, né? Então, por exemplo, vai estar nos nossos carros, né? Então, todo o consumo de energia elétrica ou de combustível fóssil, os carros vão ter todas essas informações, eles vão capturar essas informações e aí você vai ter um provedor ou de carregamento de energia elétrica para o seu carro ou de combustível. E esses dados são importantes justamente para você poder mudar, né? Porque senão, por exemplo, digamos que você tem um carro a combustível, você vai ficar dependente de uma bandeira lá de combustível especificamente. E isso vai começar a afetar cada vez mais coisas, né? Por exemplo, no setor de saúde, são, por exemplo, a internet das coisas pode estar ligado a determinados aplicadores de medicamento, né, eletrônicos, ou pode estar ligado também a serviços que concentram informações, por exemplo, relacionadas a prontuários médicos, né? E se a gente for imaginar, a gente começa a ver essa conexão que a Michelle deixou claro, né, entre o valor individual desses dados e esse valor social e econômico dos dados também, né? Porque esse maior compartilhamento vai começar a gerar benefícios em relação a todas essas questões, né? Então, por exemplo, em alguma medida, o compartilhamento de dados de como as pessoas se alimentam, de repente pode poder ser utilizado para desenvolver políticas públicas, né? Ou para desenvolver aplicativos que, por exemplo, queiram melhorar a forma como a gente consome no supermercado, em restaurantes ou em aplicativos de entrega, baseado na quantidade de calorias e nutrientes que a gente está consumindo, né, com aquelas entregas. Então, de repente, um provedor que não transfere essas informações para o consumidor, porque de repente não seja interessante, né? Então, de repente você pode ter alguma plataforma que queira que a pessoa coma cada vez mais coisa gordurosa, com açúcar. E aí, de repente, se ela tem que compartilhar esses dados, de repente um outro provedor não vai concorrer apresentando o mesmo serviço, mas um serviço complementar, que vai dizer, olha, eles estão tentando te fazer comprar açúcar e comprar gordura, mas eu queria que se você baixar o meu aplicativo, eu vou mostrar que, como com base dos dados deles, eles estão forçando você a comer muito açúcar e comer muita gordura. Então, na perspectiva do consumidor, essa concorrência para usar os seus dados pode nos trazer benefícios, né, fazendo com que o consumidor não fique mais tão dependente de uma ou outra plataforma. E acaba gerando um senso de responsabilidade maior, né, nesse sentido. Mas já encaminhando para o fim do nosso episódio, infelizmente, já traz uma outra questão que o Carlos trouxe, né, desses benefícios, e aí eu queria perguntar para você, Michelle, e potenciais consequências e impactos do Data Act? O que você vê que eles poderiam trazer de forma geral?
Olha, acho que isso é tema para a gente tratar num episódio inteiro. Mas, bom, acho que só para dar uma palhinha, então, do que a gente pode discutir numa próxima vez, um pouco mais aprofundada, uma das principais consequências que a gente vai tratar é em relação aos custos de adaptação para as empresas estrangeiras, que é, na verdade, para quem está sendo focado o Data Act, né? O Data Act, como a gente comentou, tem como objetivo regulamentar essas empresas que estão se aproveitando, de certa forma, dos dados que são gerados na Europa. Então, o Data Act é voltado justamente para elas. Então, nesse sentido, essas empresas, se elas quiserem continuar acessando o mercado europeu, elas vão ter que se adaptar. E isso vai trazer diversos custos. Esses custos já foram objeto e alvo de algumas críticas e reclamações no momento da implementação do GDPR. Então, acho que para uma próxima discussão vale a pena a gente aprofundar um pouco nesse ponto. Não, a Michelle já até adiantou esse ponto, que o próximo episódio vai ser justamente pensar nos impactos dentro e fora da União Europeia, né? Então, muito obrigado, Michelle, Carlos, muito obrigado. Encerrando esse episódio e vamos continuar conversando um pouco mais sobre o Data Act e como que a gente vai sentir ele aqui no Brasil. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Qualquer dúvida ou comentário, é só deixar um comentário aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima!